Porque não nasceu gente, né, irmão? Na praia. Com 16 anos de idade, vim para Goiânia. Esta aqui é uma cidade muito querida minha. Com 30 anos, me tornei pastor. Dirigi aqui por 13 anos. E resolvi fazer uma loucura. Larguei tudo e fui para o campo missionário. Eu queria conhecer o Deus que algumas pessoas falavam. E Ele existe. Glória a Deus. Eu larguei uma boa igreja, eu larguei os cuidados de uma capital, eu larguei o hospital perto, eu larguei o conforto da casa, de tudo. E me enfiei dentro de um mato. Só para ver se Jesus ia fazer alguma coisa. Acho que se ele não fizesse, irmão, eu estava bonito na foto, minha mulher. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Muito bom ver esta igreja, que diante das anomalias evangélicas que nós temos acompanhado no Brasil, é bom chegar em uma igreja que a gente vê que respira a tradição da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom. É possível modernizar sem mundanizar. É possível. Que Deus preserve os irmãos no nome do Senhor Jesus. Com 10 para 11 anos de idade, eu entrei dentro da Assembleia de Deus, na cidade de Parauapé, Brasil do Pará, levado pela irmã Maria, líder do círculo de oração e fofoqueira da igreja. Ela lembra? Eu cheguei lá, tinha pão, na escola dominical, tinha pão, tinha café e tinha leite. Lá em casa não tinha, então eu gostei da igreja. E eu, quando a gente foi embora, eu disse: Dona Maria, lá tem café e pão e leite todo domingo. Ela disse: tem. Eles não passam aqui, que agora você é crente. E assim ela fez. Tenho 45 anos de idade, portanto 35 de fé. Nunca trabalhei para ninguém. Esses 35 anos de fé foram dedicados à palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 1 a seguir. Quem encontrou o texto, me diga amém. Amém. Aconteceu que num sábado, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. E respondendo, lhes disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tirará logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros lugares, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os mais convivas, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Amém. Mais vossos assentos, que Deus nos auxilie com a sua graça. Glória a Deus. No nome de Jesus.
eu conto com a sua atenção, a mensagem ela é bem voltada para os obreiros. Mas, em uma outra parábola, o Senhor disse que o inimigo semeou o joio na seara. Portanto, é natural que se encontre joio em outros detalhes dessa seara, em outros setores. E aí esta palavra vai de encontro a todos, e para aqueles que se encontrarem dentro dela, talvez ela será remédio. E para aqueles que estiverem de fora dela, que ela sirva de vacina, né? Aí previne todo o rebanho. Amém? Amém. Toda vez que o Filho de Deus se assentou na mesa dos homens, o melhor prato foi a sua doutrina. Comia o que regulava a temperança e ensinava o que ditava o momento. Na mesma casa, separados por linha ideológica e imaginária, estavam de um lado Jesus e os seus discípulos, do outro lado os fariseus e os seus confrades. Do lado de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Do lado dos fariseus, a falsa paz, disfarçada pela cobertura da hipocrisia. Os fariseus já estavam no cenário político, social, religioso de Israel havia 150 anos antes de Jesus. Eles eram arquirrivais dos saduceus. Estes, por sua vez, eram um partido formado por aristocratas, gente rica da sociedade, alto clero sacerdotal. Entre os fariseus, não. Até havia príncipes do povo, como Nicodemos, senadores, como José de Arimateia, mas a maior parte do partido era formado por gente simples da sociedade, pescadores, pedreiros, ferreiros, gente comum. Os fariseus guiavam as suas vidas baseadas em 3 mandamentos. Mandamento 1. Façam uma cerca em volta da Torá. Mandamento 2. Sejam imparciais no julgamento. Mandamento 3. Façam o maior número de discípulos possível. De forma que os fariseus buscavam dominar a sociedade judaica por intermédio da feitura de discípulos, contingente. E os saduceus buscavam esse domínio por intermédio do poder aquisitivo, dinheiro. Eles, de vez em quando, saíam do campo teológico e entravam no campo da espada. Houve um governador na Judéia, chamado Alexandre Ionai, partidário dos saduceus, que uma noite, deu um jantar a estes e mandou crucificar aquele dia 800 fariseus. Os fariseus, no seu trabalho social, era extraordinário. Enquanto os saduceus eram agentes do templo, os fariseus eram agentes do sinédrio. Eram eles que se gastavam muito em estudar e divulgar a palavra de Deus. Eles espalharam sinagogas por todo Israel, formando o primeiro sistema de ensino público do mundo, ensinando meninos, sexo masculino, a ler e a escrever a partir dos 10 anos de idade. Capítulo 23 de Mateus, ao mesmo tempo que é uma crítica, pode se ver como um elogio, porque Jesus disse que eles eram visitantes de viúva, tinham pretexto de longas orações e outras coisas mais, mas pelo menos visitavam. Disse Jesus que também eles oravam nas praças para ser visto pelos homens. Era para ser visto? Era, mas orava. Muitos de nós nem para ser visto não estão orando, porque o nosso culto menos frequentado é o culto de oração. Os fariseus eram fiéis no dízimo e extravagantes na oferta. Disse Jesus que ele dizimava até hortelã, cominho, coentro, que, segundo o livro de Levíticos, está isento do dízimo. E, quanto à oferta, Jesus disse que eles diziam que tudo que sobrava deles era corbã, sacrifício ao Senhor. De forma que eles trabalhavam, ganhavam seus salários, dizimavam, pagavam suas contas, não guardavam nada em caixa. Todo o restante era entregue como oferta. Os fariseus eram um partido que protegia a sociedade judaica, de forma que o helenismo, o mundanismo da época não conseguia entrar em Israel. Eles, os fariseus, não deixavam entrar. Jamais em Israel um programa como Big Brother passaria na TV porque eles não deixariam. Uma novela como Babilônia não transmitiria porque os fariseus não deixavam. Eles eram tão caxias e tão enjoados naquilo que eles pensavam e defendiam,
a respeito de bons modos, que ele chegava a viajar para observar se os discípulos comeriam sem lavar as mãos ou não, pontuando com Jesus a respeito desse assunto, porque os fariseus já tinham uma ideia da contaminação por intermédio de vírus e bactérias, coisa que é atual no nosso tempo. Os fariseus já percebiam que alguma coisa acontecia. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos da importância de lavar as mãos antes de comer. Os fariseus tiveram uma contribuição literária para Israel ou para o mundo de forma extraordinária. De fato que, no nosso meio, um apóstolo dos gentios, chamado Paulo, foi um fariseu que nos transmitiu uma teologia renovada ou agraciada, mas baseada naquilo que ele aprendeu em escola do farisianismo. Os fariseus guardavam Jerusalém de uma tal maneira que Jesus, fazendo alusão ao fato, disse: aqueles homens a quem Herodes misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício eram mais pecadores que os demais? Vos digo que não. O que aconteceu? Herodes mandou trazer umas bandeiras de Roma para colocar no templo, e os fariseus se alvoroçaram, e era ainda de madrugada quando eles foram para a porta de Herodes e disseram: aqui essas bandeiras não ficam. Fica, não fica, fica, não fica, fica, não fica. Herodes disse: se vocês não saírem daqui, eu vou cortar a garganta de vocês todos. 700 fariseus deitaram no chão, cortou a garganta, tiraram os corpos, outros 700 se deitaram e disse: corta a nossa também, porque você vai cortar a nação inteira. Aqui, essas bandeiras não ficam. Herodes tirou as bandeiras. Os fariseus davam a vida por aquilo que eles acreditavam. Um grande fariseu do ano 100 da era cristã, chamado Akiva ben Yosef, tinha 24 mil discípulos, e Roma, se sentindo ameaçado por ele, resolveu matá-lo. Ele disse: tudo bem, vocês podem me matar, apenas me envolvam em um rolo da Torá e me ateiem fogo, porque desde o dia em que eu a conheci, eu já estou queimando. Os fariseus tinham uma vida extraordinária, mas eu penso que uma das maiores qualidades desses fariseus é que eles eram pacientes. Você pensa num povo paciente, num povo tranquilo, num povo longânimo. Só nos evangelhos tem 4 convites para jantar para Jesus, só nos evangelhos. E Jesus falava mal deles na frente deles e nas costas deles o tempo todo. E eles assim mesmo convidavam Jesus para jantar. Você convidaria para jantar alguém que fala mal de você? Pois então, os fariseus convidavam. Eles sabiam disso e eles queriam conciliar as pessoas, já que eles conciliavam a teologia. A teologia de Jesus e dos fariseus é idêntica, mas a vida divergia. Ao passo que a teologia convergia, a vida divergia. Eles até pensavam igual, mas viviam diferentes. Convidavam Jesus para jantar na tentativa de agregar Jesus ao partido dos fariseus. Vamos chamar ele para o nosso lado, que vai ficar bom demais. Só que toda vez que ele chamava, ele descobria uma coisa: Jesus não tem lado, Jesus não tem panelinha, Jesus não tem grupinho, Jesus é de todo aquele que nele crê. E aí os fariseus se decepcionavam, mas eles continuavam. Porque o Senhor era muito jovem perante a maioria dos fariseus que se tornavam membros do partido. Geralmente, depois dos 50, poucos eram os jovens que agregavam como um, de fato, fariseu antes dessa idade. E eles, levando em conta a idade do Senhor, procuravam trazê-lo para o partido, mas Jesus não deixava. Mas eles eram extremamente tolerantes, esses fariseus. Os irmãos já notaram como nós estamos intolerantes, irmãos? Os irmãos já notaram como nós estamos impacientes? Eu não sei na sua casa, mas lá em casa, de vez em quando, tem dia que minha mulher me chama de bem e tem dia que me chama de trem. Há um certo nível de impaciência, não é? Se eu entrar sem limpar os pés na casa que ela acabou de limpar, ela diz: tu não está vendo que eu limpei a casa não? Trem. Já esquece do bem. Por quê? Porque estamos impacientes. Mas, além disso, os fariseus eram um farol que o Cico passou a rir, né? Ficou bom. Os fariseus eram muito zelosos esses fariseus, zelosos demais esses fariseus.
de forma que me fizeram lembrar do profeta mais zeloso das Escrituras. Quem é ele? Elias. Elias é o profeta mais zeloso das Escrituras. Quando ele aparece, o texto diz, ele fala, eu fiz aquilo que? Ordenou uma seca em Israel. Eu fiz aquilo por causa do zelo do Senhor dos Exércitos. Estava todo mundo morrendo de sede e Elias não se compadecia. Estavam os animais balindo para lá e para cá procurando água e Elias, por causa do zelo, não se compadecia. Tinha os pobres que não conseguiam plantar para colher e Elias não se compadecia. Tendo a chave das nuvens nas mãos, não abria para ninguém. Não abria para eles e também não abria para si. E por que os homens de Israel toleravam Elias? Exatamente por isso. Porque ele fechou a nuvem para eles, mas também fechou a nuvem para si. Tinha viúvas passando necessidade? Tinha, mas tinha Elias mendigando pão para a viúva. Tinha os animais balindo para lá e para cá atrás de água? Tinha, mas tinha ribeiro de Querite seco para Elias. Tinha os pobres que não conseguiam plantar? Tinha, mas Elias de vez em quando para comer pão, um anjo tinha que descer do céu e trazer-lhe, porque não tinha pão em Israel por causa da seca. Isso que é zelo, fechar a nuvem para os outros, mas também fechar para si, porque os zelosos de hoje não são assim. Eles querem fechar para eles, para lá, mas para si não. Na horta dos outros, raio de sol, mas na sua orvalho de água. Certo salmo diz, o zelo da tua casa me consumiu. Tem gente que é consumido pelo zelo e tem gente que usa do zelo para consumir. Quem é consumido pelo zelo, a vida fica igual a Elias. O testamento não tem nada, só tem uma capa. Mas quem usa do zelo para consumir tem o que precisa e o que não precisa. Tem o que usa e tem o que nunca vai usar. Tem o que compra por pura vaidade de comprar. O livro do Cantares diz, o zelo ou ciúmes é duro como um inferno. Por que o verdadeiro zelo pode ser comparado ao inferno? Porque o inferno não faz mal a ninguém que é bom e não dispensa ninguém que é mau. Mas os zelosos de hoje não são assim. Entre os bons tem uns que eles perseguem e entre os maus tem uns que eles protegem. E um zelo como esse não pode ser comparado nem com o inferno, mas certamente é infernal. Deus arrebatou o profeta Ezequiel, o levou em Jerusalém, mostrou o templo e disse, Ezequiel, o que tu vê? E ele disse, na fachada, eu vejo o ídolo do zelo. Deus disse, passa a primeira parede. Ele disse, passei. O que tu vê? Ele disse, nas paredes eu vejo desenhos de répteis e homens com incensário na mão. Ele disse, passa a segunda parede, o que tu vê? E ele disse, vejo algumas mulheres vestidas de luto chorando por Tamuz. Passa a terceira parede. Ele disse, passei. O que tu vê? Ele disse, vejo homens adorando o sol de costa para o templo. O que Deus estava mostrando para Ezequiel? Deus estava mostrando para Ezequiel que tem muita gente, mas é muita gente, que na fachada é o ídolo do zelo, mas é só de fachada. Porque na hora que passa a primeira parede do coração dele, aí são cobras, lagartos, serpentes e escorpiões, monstros e monstruosidades, oferecendo incenso em altar estranho, vestido de luto, chorando pela deusa da sensualidade, adorando o sol de costa para o templo. Mas se nós podemos medir esse Elias pela capa que ele trazia nas costas, então vamos medir profeta por profeta e capa por capa. Aparece também no livro dos Reis um profeta chamado Aías. Quando Aías aparece, o texto diz, trazia nos ombros uma capa nova. Mas foi só encontrar com Jeroboão, ele partiu a capa em 12 partes, pegou 10, entregou para Jeroboão e profetizou a partida daquele reino. Ora, se na partida do reino o profeta partiu a capa, não dá-se o caso que na unificação desse nós partisse a nossa também? Uma tira para a viúva, uma tira para o órfão, uma tira para o necessitado, uma tira para esquentar quem está com frio, uma tira para acalentar quem está preso. O problema é que quando o pastor diz, vamos partir a capa, o menos egoísta guarda só a dele. Aí a coisa fica assim, uns como Aías, logrando capa nova, outros como Elias, que não tira um fio da capa.
Alguns como Eliseu, de olho na capa do amigo. Outros como Paulo, pedindo capa. Muitos como Acã, escondendo capa que não é sua. E ninguém como Bartimeu, que abre mão da capa. Diga amém. Amém. Para quem não entendeu, porque falei por parábola, vou falar de outro jeito. Uns como Aías, logrando cargo novo. Outros como Elias, que não abre mão do cargo. Alguns como Eliseu, de olho no cargo do amigo. Outros como Paulo, pedindo cargo. Muitos como Acã, achando que é dono do cargo. E ninguém como Bartimeu, que abre mão do cargo. Amém? Amém. Posso beber uma água para continuar? Amém. Calma que eu vou chegar bem aí em você. Estou me aproximando de ti. Este, para sua sorte, não sei, mas o relógio parou. Este era o tipo de zelo dos fariseus. E havia, naquele período, um sentimento messiânico aflorado no meio do povo. Havia toda uma esperança pela chegada do Messias, porque os fariseus sabiam que por aqueles dias, aquele tempo, se completava alguma das profecias dos anos de Daniel. Eles sabiam que era possível estar ali, por perto do Messias. Porém, João Batista, achando que era ele. Mas havia ali uma constante acusação do ocupado Israel contra o ocupante Roma, uma acusação de sacrilégio. Havia um fisco pesado, um imposto pesado e cobrado a duras penas de Roma para com o povo judeu. E estava extremamente tenso por causa de um partido chamado Zelote, que eram mais nacionalistas e patriotas, que queriam fazer uma investida na libertação do povo por meio da espada. Então o clima era terminantemente tenso. E é nessa plataforma que o Messias, Jesus de Nazaré, se apresenta. Quando Jesus chega, alvoroçou-se o povo desde o seu nascimento. Os irmãos conhecem a história. Alguns que vieram guiados por uma estrela a procurar esse Messias, estavam guiados, pastor Samuel, por uma estrela e erraram o endereço. Porque mesmo sendo guiado por uma estrela, Jesus estava em Belém e eles foram parar em Jerusalém. Isso é que dá a confiar nessas estrelas de internet, viu? Nunca guia o povo para onde Jesus está. Quer achar Jesus? Eles, os magos, procuraram os sacerdotes e os sacerdotes disseram: de acordo com o que está escrito, ele há de nascer em Belém. É lá. Cai todas as estrelas da oratória de uma vez. E por que as estrelas não costumam guiar o povo para onde Jesus está? Não costumam guiar o povo para onde Jesus está? Você que come comida da internet. As estrelas não costumam guiar o povo para onde Jesus está, porque é o povo que traz ouro, incenso e mirra. E se levar o povo para onde Jesus está, o ouro, o incenso e a mirra pertence ao Senhor. Mas se levar o povo para onde o povo não está, então o povo sai assaltado sem nem perceber, foi roubado. Confie no seu sacerdote. Larga essas estrelas guias para o outro lado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Então esses fariseus, na tentativa de pegar o homem mais influente de Israel, o convidam para jantar e Jesus, mesmo tendo quem reclamasse ou aceitar, aceitou e levou consigo os seus discípulos. Assentaram-se à grande mesa e estava todo mundo muito calado. Os fariseus também tiveram o cuidado de convidar um homem hidrópico. Ele sofria de hidropsia, acúmulo de água, de líquido, nas articulações. Estava todo inchado. Colocaram ele de frente com Jesus e ficou todo mundo observando se Jesus curaria no sábado ou não. Aquilo era um sábado.
dia de observância, mas o que os levou ali não foi a observância do dia, foi a observação do convidado. O homem estava ali e eles estavam observando. Em dado momento, Jesus quebrou o silêncio, virou para o homem e disse: "Ei, você fique curado." E o texto diz que ele imediatamente ficou curado. E Jesus: "Agora, saia, vai embora." O texto diz: "E o despediu, vai embora, não vai nem jantar. Veio aí de com lá e com esses outros, vai comer um pastel e deixa aqui com eles." E o homem saiu e Jesus virou-se para eles e disse: "Que vos parece? Se um boi ou um jumento de vocês cair num buraco em dia de sábado, tira logo ou não? Por quê? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. E como tem sido refresco a pimenta nos olhos dos outros, no nosso meio. Como a gente gosta de jogar pimenta nos olhos dos outros, quando os olhos são de outros. Já que vai meter a mão na toca da cobra, então que seja do colega, e nunca nosso." O texto abre e diz: "E Jesus os estava observando." Então, no começo do texto, eles estão observando Jesus. No meio do texto, Jesus estava observando. Que diferença tremenda. Porque quando os homens observam Jesus, tudo que eles veem é o que Jesus os deixa ver. Por isso que alguém dizia: "É um profeta", porque Jesus deixou aquele homem vê-lo apenas como profeta. É Jeremias, não é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros diziam: "É Elias", porque foi aquilo que Jesus deixou que aquele homem visse. Então os homens, quando observam Jesus, só vê o que Jesus deixa ver. Mas quando Jesus observa os homens, assim está escrito: "Até os cabelos da vossa cabeça estão contados." Assim está escrito ainda, o salmista diz: "Que eu fizesse a minha cama nas alturas ou na profundidade, lá tu estaria." O escritor de Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Então, quando Jesus observa o homem, ele separa pensamentos e intenções do coração. As mais finas intenções ocultas no íntimo do coração são separadas pelo Senhor quando o Senhor observa o homem. E naquele momento, Jesus estava observando a maneira como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Veja que Jesus não estava observando o fato deles pegarem os lugares, mas a maneira como eles pegavam esses lugares. Por quê? Porque os lugares, alguns pegam por intermédio da adulação, outros pegam os lugares por intermédio da bajulação, outros pegam os lugares por intermédio da negociação, e assim vai. Jesus não estava observando o fato de pegar o lugar, mas a maneira como eles pegavam esses lugares. Então Jesus abre o texto e diz que o Senhor propôs-lhes uma parábola dizendo: "Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, para que não haja no meio do povo um convidado mais digno do que tu, e ele venha a ti e te diga: vai te sentar lá no último lugar, dá o lugar a este. Mas quando fores convidado, assenta-te no último lugar, para que o te convidou vá a ti e te diga: amigo, sobe mais para cima, e isto te será uma honra diante de todos os mais convivas, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado." Chegamos em nós, vamos falar agora da nossa vida, por intermédio das Escrituras. Ouça com atenção, porque falo por parábolas. Não esqueça de pegar para você. É difícil de entender o texto, porque tudo que nós amamos na vida são os primeiros lugares. E Jesus reprova o nosso primeiro lugar e nos manda sentar no último, o que a gente odeia. E nós que não nos contentamos nem com o segundo, temos que ouvir Jesus falar para a gente ir para o último.
E a gente gosta muito de copiar esses fariseus, brigar pelos primeiros lugares. Assim a gente prefere o mau exemplo dos fariseus do que o conselho de Cristo. Glória a Deus. Então o que Jesus tem contra o primeiro lugar? Eu não sei até hoje, mas posso cogitar e nós vamos entrar nesse negócio aqui agora. Lá no início do mundo, Caim e Abel, apenas 2 homens, filhos do primeiro casal, resolveram oferecer sacrifício. E aquele dia, Deus se agradou mais do sacrifício de Abel. Abel ficou em primeiro lugar. E aquilo, por causa daquele primeiro lugar, morreu. Se tivesse ficado em segundo, capaz que estava vivo até hoje. Mas ficou em primeiro, morreu. Daqui a pouco a gente vê Jacó e Esaú brigarem ainda no ventre para ver quem nascia primeiro. Era a briga pela primogenitura, a briga pelo primeiro lugar. A briga do ventre venceu Esaú e a briga da vida venceu Jacó. Quando Jacó viu que Isaac amava Esaú, então ele se enfiou na barra da saia de Rebeca e fez Rebeca, sua mãe, lhe amar. De forma que o texto diz que Isaac amava Esaú, mas que Rebeca preferia Jacó. Nem diz que amava, diz que preferia. Porque ela já sabia onde aquele amor de pai ia levar, então diz que preferia Jacó. E aí a gente olha para Jacó e olha para Esaú, os 2 êmulos, disputadores daquele primeiro lugar. E olha que Esaú, o texto diz, era homem do campo. Era homem da caça, era homem da guarda da família, era homem da espada, era homem do arco, era homem da enxada, era homem da foice, era homem do arado, era homem da colheita, era homem que plantava, era homem que caçava, era homem que trazia mantimento para casa, era homem que fazia a guarda da casa, e sobre Jacó era homem de tenda. Muito mais voltado para a almofada do que para a foice. Muito mais acostumado à rede que à enxada. E como é que prevalece Jacó contra Esaú? Esaú tem o direito e tem o merecimento. Tem o direito porque nasceu primeiro. E tem o merecimento porque era valoroso em todas essas coisas. E o que é que acontece? Prevalece Jacó. Prevalece Jacó sem direito, prevalece Jacó sem serviço, prevalece Jacó sem nada. E por quê? Porque juntou a cegueira de um pai e a preferência de uma mãe. E onde se junta a preferência de 2 e 3 e alguns cegos pelo meio, o que tem direito, tem merecimento, vai-se embora com uma espada na cinta e um arco nas costas. E quem não merece nada, acaba sendo dono de tudo. Continua a disputa pelos primeiros lugares. No livro de 2 Samuel, um moço chamado Uzá resolve andar do lado da Arca da Aliança. Para que aquele rapaz foi andar ali? A arca estava numa carroça puxada por carro de boi, e quando a carroça balançou, ele colocou a mão na arca. O lugar ali era uma altura tão alta que não poderia dar em outra coisa senão em desastre. E quando ele tocou na arca, tentando segurá-la, Deus fulminou Uzá e ali mesmo morreu. No livro do profeta Isaías, diz, no ano em que morreu o rei Uzias. E morreu de que jeito? Morreu porque já era rei e queria ser sacerdote. Entrou no templo para oferecer incenso. E os sacerdotes estão tentando falar com ele: não, rei, isso não é ofício teu, o senhor já é rei, o senhor não é sacerdote, o que o senhor quer fazer nisso aí? Gente para se meter onde não foi chamado. E ele entrando, queria porque queria. Quando ele acendeu a vela de incenso, que a fumaça subiu, uma lepra nasceu na cara, saiu comendo o corpo, ele saiu dali às pressas para o leprosário, de lá para a morte. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor subiu à altura do seu palácio, no alpendre, e disse: não é essa Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome? Imediatamente um espírito de loucura entrou no rei, e ele desceu as escadas direto para o pasto e foi comer capim. No livro de Esther aparece uma rainha chamada Vasti, que teve todos os vestidos do mundo para vestir. Diz a tradição judaica que aquela noite ela resolveu vestir
a estola sacerdotal roubada de Jerusalém. E quando ela colocou aquele vestido, aquele rótulo sacerdotal, Deus tocou embaixo, ela ficou leprosa. O marido mandou chamar para ela desfilar sem roupa, ela se negou e aquela mesma noite morreu. No Evangelho de Mateus, Jesus entra numa cidade e um homem muito desejoso de ver o Senhor subiu em uma árvore e ficou esperando ele passar. E quando Jesus passou de baixo, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, sai dessas alturas aí rápido, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Por quê, irmãos? Porque para ver Jesus o homem pode até subir, mas para receber ele em casa vai ter que descer. Glória a Deus. Tem que descer. Em Atos dos Apóstolos, Herodes estava discursando ao povo, alguém gritou lá atrás: não é voz de homem, é voz de Deus. O elogio veio, ele recebeu aquilo no coração. E o escritor Lucas diz que nasceu-lhe uma ferida na virilha e ele morreu comido de bicho. Porque não deu glória a Deus. Porque não deu a glória a Deus. Aleluia. Isso é o que dá brigar por lugares que Deus não nos chamou para ter. Que Deus não nos chamou para ser. Tem uma passagem de Isaías que eu demorei décadas para entendê-la. Porque diz o texto assim, que se esperam, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e correrão, receberão asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. E eu ficava pensando comigo, quem é que, recebendo asas de águia, vai gastar tempo correndo e andando? Vai voar, não é? Vai voar. Mas aí, o que é que o texto está querendo nos ensinar? Que quando Deus nos dá asas para que a gente voe, a gente siga com os pés no chão. Porque quando a gente deixa subir para a cabeça, então facilmente tem alguém para nos derrubar. Porque toda altura é precipício. Não existe altura que não seja precipício. Se você deseja subir, lembre-se que quanto mais alto o voo, maior o tombo. Eu tenho acompanhado vocês também nas mídias, e muitos dos grandes sobe, a altivez sobe junto. Cresce, e o orgulho, a prepotência, a arrogância, cresce junto. E de repente Deus abate. Por quê? Porque parece que se esquece das Escrituras. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde para ele suportar as provas. Dá graça ao humilde para ele seguir o trabalho. Dá graça ao humilde para ele vencer a dificuldade. Mas ao soberbo, o próprio Deus se põe no caminho dele e o resiste. Que tal? No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 2, diz: na cadeira de Moisés, olha o lugar mais alto do superior tribunal de Israel. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então, se tu for um fariseu, tu estraga até a cadeira de Moisés. Mas se tu for um Moisés, tu melhora até a cadeira de um fariseu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a igreja se reuniu para eleger um que tomasse o lugar de Judas, diz o texto, que desviou-se para o seu próprio lugar. Lançaram sorte sobre dois, José o Justo e Matias. Olha como o cabra tinha um apelido bonito, Justo. José o Justo e Matias. E o Espírito Santo, ao invés de escolher o Justo, escolheu o Matias. Por quê? Porque é ele quem conhece o interior dos corações. Muitos que a gente diz, é justo, o Espírito Santo diz, né? Não, escolhi foi outro. E muitos que a gente diz, é o perseguidor da igreja. O Senhor vem e diz, é vaso para mim escolhido, que levará o meu nome entre os gentios. Jesus que vê. Vamos deixar Jesus ver. De forma que os homens
não tem nenhum poder sobre os lugares. Ou melhor, os lugares não têm poder sobre os homens. São os homens que pioram ou melhoram os lugares. São os homens que pioram ou melhoram os lugares. A frase é de um filósofo, preste atenção para você entender. Certo filósofo disse assim: quando mudardes de lugar, não vos leveis convosco. Como é que eu mudo de lugar e não me levo? Dei errado na igreja A, pois quando eu for transferido, eu repare onde eu errei para que eu não cometa os mesmos erros na igreja B. Dei errado no departamento A, então quando eu for mudar de departamento, eu reparo para que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi lá. Então quando mudardes de lugar, não vos leveis convosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Conheço gente que mudou de lugar e chegou lá as piores notícias dele. Rapaz, esse homem aqui foi ruim demais. Fez assim, fez assim, fez assim. E o povo lá festejando. Rapaz, o que chegou aqui foi outro. Por quê? Porque o homem que deu errado num lugar, ele largou lá. Agora aquela frase do ignorante: eu nasci assim. Vai morrer assim. E onde passou que foi um fracasso, continuará um fracasso assim. Mas o crente, movido pelo Espírito, não é assim. Antes, Glória a Deus. Antes, sejam transformados pelo vosso Aleluia. entendimento. Entendeu? Transforma. Verdade. Então, o problema não são os lugares, para que ninguém se queixe do seu, mas se queixe de si. Eu estou na direção daquilo ali assim: rapaz, lá não presta. Não, quem não presta é tu. Porque no dia que tu for melhor, o lugar que tu está também será melhor. Aleluia, é verdade. E a Bíblia está aí para nos matar de vergonha. João tinha uma igreja, a igreja era no deserto, diz o texto, e o povo ia ter com João. O problema não é onde está a igreja, o problema é onde está o João. Quando tiver um batista, o povo vai. Glória a Deus. Aleluia. Tem um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus. Aleluia. É. Vejamos o Jonas. Naquele barco tem 2 Jonas. Ou melhor, naquela história tem 2 Jonas. O Jonas do barco e o Jonas do peixe. E qual Jonas foi melhor? Ora, o Jonas do peixe. O do barco era fugitivo, desobediente, dorminhoco. Olha, ele está em desobediência, fugindo e dormindo. 3 coisas que não competem, que não dá certo. E o do peixe? Pensa num homem que orava, irmão. Pensa num homem convertido, irmão. Campanha de 3 dias, irmão. Sem comer, sem beber, sem dormir. Orando e dizendo assim: eu fui nas profundezas da terra, mas de lá tu me tiraste. Eita, homem obediente, irmão. Ali é a prova de que o problema não são os lugares, os problemas somos nós. O problema não é a pobre igreja do Pium que eu dirijo, o problema sou eu. O problema sou eu que devo ser luz do mundo para o povo que anda em trevas. E se a luz está pouca, então ateia fogo aí, irmão. Porque a humanidade está em densas trevas e onde ela vê uma luz, ela vai andar na direção daquela luz. Aleluia. Glória a Deus. Ali está um Jonas muito melhor. Mas se nós seguimos das nossas maneiras, Pedro, Tiago e João, amigo há tempos, amigo de profissão, estavam no mar junto, pescava junto, trabalhava junto. Aí Samuel, pastor Samuel, o Tiago e João, que era irmão, já largou o Pedro ali de lado e foi lá em Jesus, pediu que os 2 lados do Senhor. No teu reino, o Senhor coloca um de nós, um de um lado e do outro. Já esqueceram Pedro. Por quê? Porque na disputa pelos lugares não existe amizade sincera. Os disputadores de lugares são todos falsos. Não existe amizade sincera. Quantas vezes na pandemia
Eu vi obreiro de olho mais velho, mas esse morre agora para me desocupar aquela igreja ali também para lá. E todo mundo sabendo que o céu é bom, não quer ir antes da hora, só quer ir depois. Mesmo que o cara esteja desejando uma coisa boa, igual o céu, mas só quer ir depois, não quer ir agora. Quer ir para o céu, não. Quer ir para o céu, não. Quem quiser, quer morrer? Não. A disputa pelos lugares. Um de olho no lugar do outro. É ruim no lugar que está. Eu vou para o céu. E quer ser ruim no lugar do Quer ir para outro. o céu, não. Não tem jeito de precisar de morrer. A primeira igreja que eu dirigi, o pastor dizia assim na reunião de obreiros: quer ser pastor de uma igreja grande? Não faça ela crescer. Por que eu deixei a igreja aqui em Goiânia e fui parar dentro de uma roça no Maranhão? Irmão, lá não tinha nada, lá tinha uma igreja que cabia 50 cadeiras e uma casa pastoral do lado e mais nada. Nada. O morador mais perto estava a 1 quilômetro de distância. Por quê? Eu queria descobrir o Senhor. Pastor na capital o tempo inteiro, eu queria descobrir. Eu vou vir ali fazer uma loucura. Eu passei um ano rodeando Raul Cavalcante, que você deve conhecer, para saber qual foi o sucesso de Raul Cavalcante Batista, pastor da igreja de Imperatriz, que foi durante muitos anos a maior igreja do Brasil. Um homem simples. Um ano eu não consegui entender Raul Cavalcante o que era. Quando vim embora do Maranhão para Tocantins, que voltei em Imperatriz para pregar, num evento, eu e ele sentei para ouvi-lo, e ele disse assim: no dia em que Deus me chamou, eu senti que ele me chamou, peguei o telefone e liguei para o presidente, falei: estou à disposição da convenção. O presidente respondeu: então tá bom, Raul, qualquer coisa eu te ligo. Ok. Uma semana depois, e Raul trabalhando em Araguaína, de gerente do Bradesco, morando em uma casa boa, andando em um carro bom. Uma semana depois, o presidente disse para ele: olha, daqui a uma semana você vai tomar posse na igreja de Carolina, pode se preparar aí e vem. Aí ele com o microfone na mão dizendo: naquela uma semana eu devolvi a casa que eu tinha alugado, eu vendi o carro fiado para o meu cunhado me pagar do jeito que ele desse conta. E meu cunhado disse: por que tu não vai ter esse carro, Raul, um carro bom? E ele disse: porque eu quero chegar lá e ser pobre igual o povo de lá. Eu quero comer o que o povo come, beber o que o povo bebe e vestir o que o povo veste. Aí está uma grande mensagem. Aleluia! Aqui está uma grande mensagem. As mensagens não estão dando fruto porque o povo está olhando o pregador e ouvindo a pregação. E são coisas diferentes. Por que o povo ia ter com João no deserto? Porque o povo olhava e João pregava: não vos preocupeis com o que haveis de comer. E o povo olhava e dizia: eis aí um pregador que não se preocupa com o que come mel silvestre e gafanhoto. João abria a boca e pregava e dizia: não vos preocupeis com o que haveis de vestir. E o povo olhava e dizia: eis aí um pregador que não se preocupa com o que veste, está vestido em pelo de camelo. João pregava e dizia: não vos preocupeis onde haveis de morar. E o povo olhava e dizia: eis aí um pregador que não se preocupa onde mora nas cavernas do deserto. Aí o povo se convertia. Glória a Deus. Mas o povo olha para o pregador e o pregador diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer. E termina o culto, ele pede para ir numa churrascaria. O povo olha e o pregador fala: não vos preocupeis com o que haveis de vestir. E o povo olha e o pregador está envergando Jorge Armani. O povo olha e o pregador prega e diz: não vos preocupeis onde haveis de morar. E você vai saber, ele tem que hospedar no melhor hotel da cidade, ele mora em uma casa boa e ainda acha bonito ficar falando essas coisas no microfone para o povo. Aí o povo olha a pregação e vê o pregador. Aí são duas coisas diferentes. Aí, para piorar essa miséria, o povo não costuma se converter naquilo que ouve, o povo costuma se converter naquilo que vê. O povo não se transforma naquilo que ouve, o povo tem se transformado naquilo que vê.
Porque se o povo se transformasse naquilo que houve, a igreja brasileira estava uma bênção, e não está, porque o povo está se transformando naquilo que vê, naquela arrogância que vê, naquela petulância que vê, naquela mitidez que vê, naquela prepotência que vê, naquela luxúria que vê, naquilo que vê que não é bom, tipo Jacó. Jacó está pregando para as suas ovelhas, tá? Jacó tem as ovelhas, Jacó está lá, é o pregador. Aí ele quer o quê? Ele quer que ovelhas brancas dê crias salpicadas. O que ele faz? Salpica a vara e coloca diante delas. E elas olhando as varas, diz o texto da cria salpicada. Assim fica o pregador. Não adianta a mensagem ser límpida, branca e alva, se a vida for salpicada. A ovelha que vai dar cria disso, dá cria salpicada. E lá vem um rebanho diferente daquilo que a igreja é. Deixa eu voltar. Porque falei do primeiro lugar, preciso agora falar do último. Posso falar? Diga amém. Amém. Jesus reprova os nossos vícios do primeiro lugar, que os acompanha, ou que nos acompanha desde o nosso pai Adão, que sendo o primeiro homem quis ser como Deus, comendo um fruto, e acabou, diz o salmista, como jumentos selvagens. Ó, era homem, queria ser como Deus, terminou como jumento. Tudo por desejar lugares. O problema, como disse lá no início, não está o desejo pelos lugares, porque os lugares estão aí para ser ocupados. O problema está na maneira como muitos estão fazendo as coisas. Jesus reprova o vício do primeiro lugar e nos manda ir para o último. Eu nunca vi gente brigar para dirigir culto de oração. Eu estou na igreja já dirigente há tanto tempo e eu nunca vi gente brigar para ser a pessoa que limpa os banheiros da casa do Senhor. Eu vejo briga de todo jeito. Menos essas. Eu não vi ainda a briga para ser a liderança do evangelismo de rua. Aí Jesus disse: vai para o último lugar. Assenta-te no último lugar. E o que o último lugar tem de bom? Vou falar agora, porque Jesus só manda a gente para lugar bom. Primeira prerrogativa positiva do último lugar: ninguém quer ele vai ser só seu. Pronto, acabou a briga. Tu vai chegar lá, irmão, é uma paz, irmão. Ninguém quer. Está em paz. Lá no último lugar, o sono é descanso. Ninguém dorme assim, ó. Ei, será que o pastor vai me transferir para aquela igreja ruim? Oh, meu Deus, misericórdia de Jesus. Lá tu está tão no último lugar. Está tão no último lugar que tu não tem para onde ir para piorar a coisa. O texto da Vulgata em latim diz assim, ó: recumbe in novissimo loco, descansa no último lugar, porque o último não é nem sentar, é descansar. Olha como vai estar lá, ó. Porque ninguém quer. Lá é só ter. Tu não gosta de lugar assim, só ter, olha lá, o último lugar. Lá de fato é descanso. Lá ninguém perde o sono nem o apetite. O último lugar é um lugar de paz. Mas a maior prerrogativa do último lugar, para nós terminarmos. Hã? O último lugar é trombas. Ó, a maior prerrogativa do último lugar: os lugares se tornam honrados por quem se assenta neles. É verdade. Amém? Amém. Vou repetir a frase: os lugares se tornam honrados por quem se assenta neles. Glória a Deus. Lá no Sinédrio, são 70 cadeiras mais uma. Essa uma, desde que Moisés assentou-se nela, ainda hoje eles a chamam de cadeira de Moisés. Shevet Moshe. Cadeira de Moisés. Cadeira de Moisés.
Muitos se assentaram e ainda hoje ela chama cadeira de Moisés, porque Moisés dignificou aquela cadeira, a tornou honrada ao sentar-se nela. Sentou-se Salomão, onde? No trono de Davi. Sentou-se Josafá, onde? No trono de Davi. Assentou-se Josias, onde? No trono de Davi. Porque Davi foi o maior homem, maior nome que se assentou naquela cadeira, então ele dignificou de tal forma o lugar, que o lugar passou a chamar-se trono de Davi. Ezequiel 37, Deus, naqueles últimos tempos, levantará Davi e o assentará no seu trono. Davi vai voltar a governar Jerusalém no milênio. Está lá escrito Ezequiel 37. Por quê? Ele dignificou o lugar. Então, pastor Samuel, os lugares se tornam grandes por quem se assenta neles, correto? Amém? Amém. E por que a gente não gosta do último lugar? Tu já parou para pensar quem se assentou nele? Eu vou te lembrar. Filipenses capítulo 2. Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se da sua glória fez-se homem, e sendo homem fez-se servo, e se submeteu à morte de cruz. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele veio subindo como renovo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era o mais desprezado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, de quem não fizemos caso algum. Veio e assentou-se no último lugar. E quando ele se assentou no último lugar, o cântico de Paulo segue em Filipenses: pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Glória a Deus. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus Glória a Deus. todo joelho se dobre Glória a e Deus. toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar o dia, e hoje está mais perto que nunca, em que nós veremos os homens maus da nossa nação e das nações de todos os tempos, homens de dura cerviz e de pernas duras, e homens de línguas violentas. Mas no grande dia do juízo final, quando eles se aproximarem daquele grande trono branco, os seus joelhos já se baterão um no outro, e eles vão já encolhendo. A sua língua não vai se aquietar na boca, e trêmula vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus espera de nós, como igreja militante ao arrebatamento, que nós nos levantemos, deixemos as nossas preguiças, deixemos o nosso desânimo, sacudamos o pó, as nossas poeiras, e revivificados no Espírito descobrimos de novo que não é aqui o nosso descanso. Levanta a tenda, igreja do Senhor, e marcha na direção do céu. Almas estão se perdendo, povos estão entrando no inferno. Se levantem de novo com a ousadia de um novo convertido, a propagar o nome do Senhor, vivificando as vidas para levá-las ao reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É necessário. Façamos isso. Glória a Jesus. Vamos de pé? Quando eu construí essa mensagem, ela entrou primeiro no meu coração. Eu entrei no meu carro, fui lá em Imperatriz, falei com o pastor Raul, fomos juntos lá no pastor Cavalcante, e ele disse assim: é fácil arranjar um lugar para ti, difícil achar alguém para colocar lá no seu lugar, tu está lá há 6 anos ensinando a igreja, não é fácil alguém te substituir. Ele disse: é fácil sim, é um homem de Deus, um homem de Deus substitui. Eu disse: é verdade, isso é verdade. Ele disse: para onde você quer ir? Eu disse: para o mar. Ele disse: como assim? Eu disse: arrume em um lugar bem distante, bem longe de tudo, eu quero fazer uma prova. Fazer uma prova? Eu disse: quero fazer uma prova. Aí eu fui lá.
Eu não fiquei um único dia sem comer. Certo que um dia caiu uma cobra do teto perto da rede da minha mulher, ela quase morreu. Coisas desse tipo aconteceu um bocado. E eu fui transferido de lá porque a convenção resolveu transferir. Irmãos, nós precisamos voltar. Verdade. Precisamos voltar. E eu quero terminar fazendo um alerta. Um dia eu disse para um amigo meu assim: a igreja no Brasil corre sério risco de deixar de existir. Ah, André, tu tá doido. Eu disse: é? Cadê as 7 da Ásia? Cadê as 7? Estão aqui. As 7, cadê? Cadê Pérgamo? Cadê Tiatira? Cadê Éfeso? Cadê Éfeso? Cadê? Cadê Filadélfia? Só tem as paredes. As outras, só a memória. Passaram elas e passaram os anjos de cada igreja. Porque tudo passa. E daqui a pouco, tudo isso, inclusive aqueles 7 anjos daquelas 7 igrejas, serão ressuscitados e levantados dos corpos da sua inteireza, comparecerão diante de Deus para responder pelo seu trabalho. E eu estarei lá. E você também. Deixa o pastor orar por nós então, né? Querido Jesus. Querido Jesus. Desperta-nos, Senhor, no teu Espírito, Senhor, nos desperta. Nos sacode, Senhor Jesus. Nos sacode, Senhor, e nos capacita a atravessar este último estágio da igreja, neste deserto que é esse mundo. Senhor Jesus, que a sombra do Onipotente nos cubra contra o sol que nos quer queimar, Senhor. Senhor, um espírito de desânimo. A igreja brasileira. Deus nos levanta, Senhor, com a tua mão. Como naquele dia o Senhor segurou, ou usou os teus servos para segurar a mão de Moisés, levanta as nossas, Senhor. Os joelhos cansados sejam restaurados as mãos cansadas sejam levantadas e fortalecidas, Senhor. Nos faz amar os povos a que o Senhor nos inseriu. Que olhemos para as almas. Nos ensina nas almas, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Fiquei 10 meses lá no Maranhão, no meio da roça, desse jeito. Aí tinha um rapaz chamado Aristóteles. Ele tinha autismo. Mas ele gostava de orar. Ele ia lá em casa de manhã, de tarde e de noite, no dia que não tinha culto, para eu orar com ele. Vinha orar, pastor. Rapaz, um crente desse é bom demais. Vamos orar, pastor, pelas almas. Eu orar para um lado e para o outro, só mato. Cadê essas almas? Em 10 meses, 12 pessoas se converteram. Glória a Deus, aleluia. Eu disse para você para se converter. Sabe o que começou a acontecer? O povo vinha da cidade e arrumava um emprego na fazenda. Aí não tinha o que fazer, vinha na igreja. Eu pregava, ele se convertia. Eu pregava, ele Aleluia. se convertia. Glória a 6 Deus. anos pastoreando a Vila Brasília, eu não contabilizei essas almas. Vamos orar. As almas, as almas, as almas, as almas, as almas. É desejo do nosso Deus salvar Glória a as Deus, almas. aleluia. Deus abençoe, Senhor.